Esse início de trabalho, eu sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência que vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Palavra Humana. A palavra humana é bem importante assim, que é uma graça de Deus, possibilitando assim que os espíritos humanos comunicassem na criação. Depois nós tínhamos que fazer um trabalho assim de verificando a importância da palavra. De todas as maneiras, a palavra constrói para cima, elevando ou destruindo. Então, a responsabilidade de uma pessoa é como ela fala. E fica bem fácil assim de ir confirmando que nós precisaríamos de entender melhor os ensinos e procurar viver de acordo. Porque se a palavra eleva e se a palavra faz com que a pessoa vá para as profundezas, então é responsabilidade de cada um. Esse trabalho a pessoa precisaria de observar assim, que aqueles que falam muito, eles não são confiáveis. E aquele povo que é levado por aqueles seus dirigentes que sempre falam e sempre está falando e explicando, esse povo também vai para a decadência, vai para a miséria. E que nós tínhamos que fazer um trabalho de ir confirmando assim. Se um povo se encontra na miséria, é porque ele deixou levar pelos que falam. Então, aqueles que falam muito, esse povo deu ouvido e seguiu aquelas orientações. Então, um trabalho que a pessoa precisa de ter para ela mesma é ela ir observando como ela é e como aquele povo foi para a decadência. A mesma coisa acontece numa pequena escala. Aqueles pais que querem fazer com que os seus filhos se elevem, conversando com eles, aqueles filhos, daí a pouco, têm um comportamento que aquele pai, aquela mãe, ficam descontentes. Eles esquecem que falta a vivência, que estão num período de orientação, de formação, e que têm que seguir as determinações. Então, na nossa vida, nós tínhamos que aprender. Se nós falamos muito, depois tem referência assim, dentro daquela moradia, aquele que fala muito, quando aqueles começam a crescer, falam igual. E determina também a mesma coisa das determinações que foram recebidas, das explicações, das justificativas. Depois, aprofundando nos ensinos, nós temos nos ensinos que a palavra vem de Deus e que a palavra é o verbo de Deus. Quer dizer que o verbo se encontra junto a Deus. Então é uma parte do Criador, a palavra. Essa responsabilidade é um procedimento assim que é indivíduo, porque nós sabemos que em todas as situações uma ou outra pessoa foi beneficiada, mas dificilmente povos são beneficiados porque deixaram-se levar. Cada um é que tem que ir observando que o destino sempre é individual. Durante um período, fica bem fácil assim de ir observando aquele patriarca, ele tem o comando das situações. Se ele continua melhorando, ele continua no comando das situações. Mesmo no trabalho físico, se ele descuida, ele perde o comando da situação
e ele perde também a consideração, justamente porque num período anterior falava-se muito, fazia pouco uma reflexão daquilo que precisava. É bem interessante, porque se nós observarmos um comandante, o jeito que ele atua na sua vida junto com a sua tropa, evidentemente que tem exceção. Se ele vai perguntar para a tropa a direção que essa tropa precisa de seguir, ele não tem a capacidade de encontrar-se naquele posto. É bem interessante. É isso que cada um teria que fazer um trabalho de ir confirmando a maneira que ele é. As dádivas que o Criador nos possibilita e que vem nos possibilitando através da palavra, e nós vemos assim que tem também a intenção que acompanha a palavra. Se a pessoa se encontra enfraquecida porque ela fala muito e ela não tem uma objetividade, ela também não é ouvida. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que o tom de voz que estamos usando para falarmos tem essa referência. Tem que ter um tom que precisa de ser um tom de comando. Em toda época, a criança pequena ela tem um tom de comando na sua voz, na sua fala, e ela, quando precisa, ela é atendida. E o adulto sai de onde ele estiver e vai ver o que está acontecendo com aquela criança. Depois da fase de amadurecido, então o adulto esquece da importância da palavra. E com isso ele vai perdendo a maneira de ser durante a sua vida. Então tem referência bem grave assim da pessoa falar que vai reunir com outros para jogar umas palavras. Não podíamos. A palavra é sagrada. Tanto é sagrada que ela tem uma força. E esta força vivifica tanto para aqueles que trabalham com animais ou para aqueles que trabalham com pessoas. Se faltou a vida na palavra, aquele animal não atende. Se faltou a vida no relacionamento com as pessoas, com a palavra, também aquele que está falando, ele não é atendido. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que lembrar assim, para nós voltarmos para a pátria do Espírito e que, num período seguinte da nossa existência, nos encontrarmos sempre seguros, porque observando a criança, ela vem com uma força, com uma segurança, e é bem interessante, porque no período de formação daquela criança, quando ela frequenta as escolinhas e está num período de férias, ela pede para ir para a escolinha. Ela não tem noção ainda que há um intervalo de período em período. Então ela procura aqueles seus tutores para falar que ela quer ir para aquela escolinha. Depois nós esquecemos que aquela criança éramos nós e que tínhamos uma determinação e que tínhamos um propósito. Durante a nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que muitas vezes a pessoa pensa que determinada profissão, ela vai ter aquela entonação, que ela vai ter aquela consideração. Aquele povo que se deixou levar, que hoje se encontra na miséria, eles acharam assim que seriam beneficiados, que seria conveniente para eles aceitarem aquilo que estavam oferecendo, não perceberam o tom de voz que estavam usando. Porque quando a pessoa está bem atenta, nós sabemos que o tom de voz tem uma influência. E essa influência fica bem fácil assim da gente ir confirmando em toda a época. Se dentro daquele ambiente de ensino, dentro da moradia, dentro do ambiente de trabalho, aquele que tem a responsabilidade, se ele descuida, ele perde a autoridade.
Quer dizer, se aquela criança pequena teve a capacidade de ter um tom de voz, de pedir e ser atendida, se descuidou durante a vida, acontece assim. Perde a capacidade e também perde o emprego, porque não oferece mais aquilo que aquela empresa necessita. Dentro da moradia, também é a mesma coisa. Aquele adulto fala que não adianta falar, ele não é atendido. Descuidou. Trouxe aquele que encontrava-se no período de formação como se já fosse um veterano, possibilitando a ele as facilidades. Esqueceu que falta a vivência. Então, a nossa vida, ela é assim. Não podemos descuidar. Tínhamos que lembrar toda a época de ir verificando as importâncias que existem nos relacionamentos. E isso é um trabalho individual, porque se aquele patriarca descuidou e agora se encontra só, porque os funcionários estão ali somente para atender às necessidades do seu corpo de matéria grosseira. Não se encontram ali para poder auxiliá-lo na sua vida interior. Porque durante o período da sua existência, enquanto ele tinha lucidez, ele não trabalhou também para ter o amadurecimento da sua vida interior. A responsabilidade é todo um instante, porque se aquele que tem uma ponderação vai olhando a sua vida, vai vendo como é que ele precisa de ter o direcionamento do seu trabalho, da sua maneira de ser, da sua vida, então ele vai fazendo um alinhamento. Nesse alinhamento, então ele vai conseguir apresentar-se com saúde, com saber e continuar sendo considerado. Porque quando a pessoa pondera na fala e aquilo precisa de ser transmitido, ele estuda a maneira melhor para transmitir e aqueles que vierem a ver o seu trabalho vão valorizá-lo. E essa maneira é toda a época, não é somente um período. Então a força que a palavra tem, ela eleva a pessoa para as alturas luminosas e depois aquela condição bem importante, descuidou. E é bem grave assim, porque aquele que fala qualquer coisa de qualquer maneira, ele é evitado. Quer dizer que se permanecemos nas proximidades desse, teremos que ouvir qualquer coisa e naturalmente a pessoa desce. Descer o nível é bem interessante, porque existe. Cada um tem um nível. E fica bem fácil assim da gente observar com crianças pequenas. Cada uma tem uma maneira, cada uma tem um jeito, uma vivacidade. Quer dizer que se a pessoa apresenta-se numa condição de viva, com vivacidade, e se ela convive com aqueles que apresentam menos, ela tem que passar a usar as mesmas expressões, porque ela teve que descer. Então muitos falam assim, relacionar. Muito bem, precisamos sim de relacionar com quem? Qual é a pessoa que está usando a palavra corretamente? Qual é a pessoa que dedica um tempo para ter o conhecimento dos ensinos, para ver como é que ela se encontra caminhando? Então nós tínhamos que ter essa referência, porque relacionar com qualquer um, a pessoa tem que ceder propriedade, tem troca de energia, se relaciona com nível diferente de compreensão, de entendimento, que a pessoa tem que descer para relacionar, fica muito difícil então ela voltar para o nível anterior que ela teve, que ela tinha, porque ela teve que descer. Depois nós sabemos assim que quando ouvimos ou quando vemos quadros que não nos agrada, que não nos deixa contente, muitas vezes esse quadro nos acompanha. Quer dizer que nós temos que nos pouparmos
de agora encontrarmos numa condição de ter quadros nos acompanhando que nos deixa descontente. O acompanhamento de um quadro é bem interessante porque não depende da pessoa. A pessoa pode ter passado dias, mas ela lembra daquele quadro ou ela é lembrada daquele quadro. Quer dizer que na nossa vida nós tínhamos que entender assim. A nossa memória, ela é diferente, não está no nosso cérebro. O cérebro é uma maneira da atuação da nossa alma, porque tudo o que acontece conosco, acontece e que vai para a nossa alma. Então, no nosso corpo de matéria grosseira, ele está preso ao tempo e ao espaço, mas a nossa alma não se encontra presa ao tempo e ao espaço. Por isso que muitas pessoas falam assim, que lembra daquele assunto anterior. Quer dizer que se nós esforçarmos para que as lembranças anteriores sejam agradáveis, então temos que ter também o auxílio do livro Na Luz da Verdade. É um procedimento assim bem simples. Com esse auxílio, nós vamos caminhando melhor durante a nossa existência. Voltarmos para a pátria do Espírito. Essa é uma condição bem importante assim. Para isso, cada um tem que lembrar do procedimento que ele precisa de ter. E aquela condição bem interessante assim. Se uma pessoa utilizou-se de uma embarcação para atravessar um rio, aquela embarcação serviu para fazer aquela função. Se nós utilizamos dos ensinos para a nossa caminhada durante a vida, então é como se fosse a embarcação. Aquilo que não vai servindo para nós, nós vamos deixando, porque aquela embarcação serve até a outra margem. E na nossa vida diária, aquilo que não serviu para nós, nós temos que nos pouparmos de muitas coisas. E de umas coisas bem interessantes, porque nós sabemos que a nobreza, a paz, a alegria, a felicidade, ela encontra-se possível para cada um, dependendo de como a maneira que a pessoa atua. Então, se a pessoa atua com nobreza, com aquela condição bem importante de ser agradável, então ela vai receber a mesma coisa. Se ela atua de uma maneira que o outro fica descontente, nós sabemos assim, que o assassino atrai o assassino, que a falta de polidez atrai a falta de polidez. Quer dizer que nós temos que fazer um trabalho mais frequente para ver como é que eu preciso de ser. É isso que cada um teria que estar lembrando todo um instante. Porque se eu quero a nobreza para a minha vida, e fica bem fácil assim da gente ir observando, se aquele tem a nobreza, ele procura relacionar com os que são nobres, porque há uma consideração. Se a pessoa descuida, ela vai relacionar com aqueles que falta a nobreza. Faltou a nobreza, faltou a polidez, faltou a bondade nos relacionar. É indivíduo. É isso que nós precisamos de entender. Voltarmos para a pátria do Espírito, nós precisamos de lembrar assim. Existe um termo que fala assim, que ele se encontra na luz. E que nós tínhamos que lembrar que todas as coisas belas que existem, é só observar os alimentos, ou os adornos, ou a maneira que a pessoa apresenta, é da luz. Ele se encontra com clareza, ele se encontra na luz. Quando a pessoa não se encontra na luz, o jeito que ela tem o procedimento é muito diferente. Então, tínhamos que sermos cuidadosos e lembrar assim que todas as coisas que um espírito humano tem vontade de ter, é possível que ele venha a ter.
O que não pode acontecer é que a pessoa passa a cobiçar. Então, a cobiça é muito prejudicial. A inveja é muito prejudicial. Então, na nossa vida, nós tínhamos que ir fazendo esse trabalho. Depois a pessoa pensa assim que ela não tem tempo. Temos tempo sim, porque pode ser em qualquer lugar. É só melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. É só verificar o jeito que nós somos. Independente do trabalho que nós temos, independente da ida, da volta do trabalho, independente da moradia, de nos tornarmos agradáveis. Precisa de lembrar assim, que uma pessoa, para ser agradável, ela também tem que ter uma firmeza, ela também tem que ter um direcionamento da sua vida e ela tem que ter um distanciamento, porque a familiaridade perde a consideração. Isso fica bem fácil assim da gente ver em jovens em formação que são mais descuidados ainda. Então, ele relaciona com aquele e aquele logo em seguida, também tem um procedimento inadequado. Quer dizer que ele aproximou-se daquele que é seu conhecido de uma maneira agradável. Logo em seguida, esse, com a maneira que ele tem um procedimento que não é agradável. É o nível. Então nós tínhamos que fazer essa seleção, porque do jeito que o adulto serve aquela criança cedendo da sua energia, porque podemos observar assim que existem casos que a criança fica nos braços dos adultos um período longo, porque põe num determinado lugar, a criança volta a chorar e ficar incomodada. Quer dizer que está faltando aquela energia. Quer dizer que precisa do adulto sempre possibilitar energia para aquela criança. Quer dizer que existe esta condição de doar físico. Então, nos relacionamentos, a mesma coisa. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que sempre nos relacionamentos apresenta uma condição de um ter conhecido o outro. Para que isso tenha acontecido, o nível que os dois se encontravam encontrou-se numa condição de frequência igual. Se mantém esta frequência, tem um relacionamento duradouro. Se essa frequência, por parte de um ou do outro, desce ou eleva-se, cria um vácuo, cria um distanciamento. Naturalmente há uma separação. A palavra humana é isso que nós tínhamos que aprender, de observarmos e sermos econômicos com a palavra, porque a palavra é de Deus e ela foi dada aos espíritos humanos para se comunicarem na criação. E a palavra, ela tem uma força que nós tínhamos que lembrar assim. Nós não vemos aquela energia que o adulto deu para aquela criança, mas aquela energia é verdadeira. Nós não vemos a folha de uma árvore crescendo, mas aquela folha cresceu. Então o que acontece? Essa palavra, ela vai para a matéria fina, da matéria grosseira, e ela fica ali até a oportunidade que ela cria formas e ela realiza. Porque é bem interessante, muitas pessoas falam assim que aquilo que ela estava pretendendo já tem um tempo e agora ela pôde realizar. Pode ser uma ida ao restaurante, pode ser uma viagem, pode ser a compra de um bem móvel. Quer dizer que a pessoa foi criando na matéria fina aquilo que ela pretendia. Quer dizer que a palavra ela vai criando. E depois nós sabemos assim que essa maneira de criar possibilita hoje mais para pessoas individual, porque na coletividade existe uma maneira de ter aproveitamento.
Devido ao fato desse aproveitamento ser um procedimento errado e mesquinho, por isso todo aquele povo vai para a miséria, porque todo o povo pensou de uma maneira mesquinha, conveniente, maldosa, de serem beneficiados. O que acontece? Acontece assim. O jeito que foi a conveniência, então foi construindo na matéria fina conveniência e maldosamente quererem ter um aproveitamento. Então, por isso que aquele povo encontra-se na miséria. Acontece também na moradia. Se a pessoa descuida, ela também vai para a miséria. Então, na nossa vida diária, o esforço que nós precisamos de ter é para o próprio. Porque nós vimos a vida daquele patriarca que ficou descuidado durante a sua vida. Agora ele se encontra com os funcionários que se encontram ali somente para atender o seu corpo de matéria grosseira. Não tem outra objetividade, sendo que tínhamos a oportunidade durante a nossa existência de ir trabalhando, de ir verificando o meu nível, a minha fala e o nível daqueles com quem eu relaciono. Então a decadência acontece assim. A conveniência, a maldade que um povo desenvolve por si, esse povo então foi ouvindo aqueles seus administradores que falam a mais. E que nós sabemos assim que atos. Por isso que um jovem tem que ouvir as determinações, porque ele não tem a vivência e ele tem que ter atos. Ele não é igual àqueles adultos que agora se encontram nas suas proximidades. Devido a isso, se os adultos descuidam, esse começa a falar como se ele fosse qualificado para que viesse a falar. Não tem vivência. Então, na nossa vida, é isso que nós tínhamos que ter, sempre estudando o livro na luz da verdade e verificando como é que eu sou e como é que eu pretendo para o meu futuro. É isso que cada um teria que ter. O meu futuro depende de como é que eu pronuncio, como é que eu verbalizo aquilo que eu vejo que vai ser bom para o meu semelhante. O relacionar, precisamos de lembrar assim, tem que ceder energia. E se uma pessoa ou outra descuida, ela cede energia a mais e essa energia faz falta num período seguinte. Quando a pessoa fala muito e fala aquilo que não poderia falar, porque falou sem uma objetividade, ela perde energia. Então, no dia seguinte, a pessoa se encontra enfraquecida. E esse enfraquecimento, se a pessoa vai descuidando, é aquela condição bem interessante, assim, desce o nível. Pensam-se que não tem importância, tem muita importância. O que acontece é que nós, de uma maneira geral, não vamos trabalhando, observando como nós somos e observando a nossa fala. Então, na nossa vida diária é bem simples assim. Para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que conhecer o caminho. E para conhecermos, nós sabemos assim que a fala é que vai nos possibilitar, porque nós vamos construir na matéria fina aquilo que nós vamos precisar. Quando vier o retorno da matéria fina, daquilo que nós falamos, nós teremos um direcionamento possibilitando, então, nos solidificarmos com a nobreza, com a polidez, com a alegria, com a perspectiva. Então, as orientações do livro Na Luz da Verdade é dessa maneira, sempre possibilitando, assim, uma condição bem interessante, que é voltar para a pátria do Espírito. E que na sua velhice a pessoa se encontra segura, porque ela encontra-se dentro dela com bases sólidas. Toda época a pessoa tem que fazer esse trabalho para ela voltar para a pátria do Espírito. É um caminho individual.
e que não tem como auxiliar, estuda o livro Na Luz da Verdade